A pergunta pairava no ar úmido da madrugada lisboeta, tão persistente quanto o cheiro a maresia e café queimado que subia do Tejo. Quem define o que é lixo e o que é tesouro? Para Mara Diop, de 22 anos, a resposta parecia sempre dolorosamente clara. O seu valor, aos olhos do mundo que habitava o imponente ateliê de arquitetura Valentina Associados, na Baixa Pombalina, era medido pela eficácia com que fazia desaparecer os detritos dos outros, dos importantes, dos visíveis. A Mara movia-se como uma sombra entre as mesas de desenho vazias, o balde e a esfregona, os seus únicos companheiros na quietude que antecedia a azáfama do dia. O seu cabelo afro, uma coroa orgulhosa que aprendera a amar em segredo, estava hoje apanhado num lenço de capulana vibrante, uma herança da avó senegalesa, cujas histórias eram o seu único refúgio. Os olhos amendoados, grandes e expressivos, varriam o chão com uma atenção quase reverente. Mas por detrás da aparente submissão, fervilhava uma mente astuta, uma observadora silenciosa da comédia humana que se desenrolava naquele palco de egos e ambição. O seu corpo magro, vestido com calças de ganga desbotadas e uma camisola de lã que já vira melhores dias, curvava-se sob o peso não apenas do trabalho, mas de anos a tentar ser invisível, a desviar-se das farpas disfarçadas de brincadeiras, dos olhares que a despiam de dignidade. O ateliê Valentio Associados era um microcosmos da Lisboa que a Mara conhecia. Uma fachada de grandeza pombalina, com os seus mármores polidos e madeiras exóticas, a esconder as fissuras da desigualdade, os cantos escuros onde o preconceito medrava como bolor. E no centro dessa teia de poder e privilégio estava Gonçalo Valente. A primeira interação do dia com ele nunca falhava em deixar um gosto amargo na boca de Amara. Ele surgiu no corredor principal, impecável no seu fato Armani cinzento carvão, o cabelo louro escuro penteado para trás com uma precisão geométrica. Ao passar por Amara, que encerava o corrimão da escadaria nobre, Gonçalo não a olhou diretamente, mas o seu sorriso de canto, aquele que nunca lhe alcançava os olhos frios e azuis, foi acompanhado por um "Ah, nossa Amara", sempre a dar brilho à empresa, literalmente. A pequena risada que se seguiu, partilhada com uma estagiária loura que o acompanhava de olhos postos nele, ecoou pelo átrio como vidro partido. Amara murmurou um "bom dia, engenheiro Valente", quase inaudível, o rosto a arder, e concentrou-se ainda mais na madeira sob as suas mãos. O engenheiro era uma cortesia. Gonçalo, apesar do apelido da família e da posição de diretor de projetos, tinha uma reputação duvidosa quanto à sua real competência técnica, compensada por uma arrogância ilimitada e pela proteção do pai, o fundador do ateliê. Para ele, Amara e as suas colegas da limpeza eram parte da mobília, intercambiáveis, invisíveis até precisarem de algo delas, ou até lhe apetecer exercitar o seu poder mesquinho. Para uma delas, até que limpa bem, ouvira-o dizer uma vez a um cliente, como se estivesse a avaliar gado. Mais tarde, no seu minúsculo apartamento num bairro da periferia, cujas janelas emolduravam um emaranhado de telhados e antenas parabólicas, o cheiro, a lixívia ainda impregnado na pele, Amara libertava a sua verdadeira essência. Ali, rodeada pelas cores vibrantes de África nos poucos tecidos que adornavam as paredes e pelo cheiro reconfortante do caril de amendoim que a sua mãe preparava na cozinha contígua, Amara desenhava. Os seus cadernos, comprados com o pouco dinheiro que sobrava, estavam repletos de esboços. Casas que respiravam com a natureza, edifícios comunitários que abraçavam a luz, espaços pensados para pessoas reais, com vidas reais. Eram sonhos de uma arquiteta que o mundo insistia em não ver, guardados sob o colchão como um tesouro clandestino. A arquitetura era a sua paixão secreta, um fogo que a discriminação e as dificuldades financeiras tinham tentado, sem sucesso, extinguir. O bairro onde vivia, um aglomerado de prédios construídos à pressa nos anos 70 e 80 para albergar o fluxo de retornados das ex-colônias, e mais tarde, imigrantes como seus pais, era um mundo à parte do glamour da Baixa. Era um lugar de gente trabalhadora, de sorrisos fáceis e dificuldades partilhadas, onde o som do crioulo se misturava com o fado vadio e o hip-hop que latejava dos carros com as janelas abertas. Ali, Amara sentia-se em casa, mas também via as carências, as promessas por cumprir. E era ali, naquele bairro, que a Valente Associados tinha ganho recentemente um concurso para a construção de um grande projeto de habitação social. Uma notícia recebida com um misto de esperança e ceticismo pelos moradores,
incluindo Dona Lourdes, uma vizinha idosa que Amara ajudava com as compras e que lhe contava histórias do antigo bairro das Barracas. Foi numa noite particularmente fria de novembro, quando o vento assobiava pelas frinchas das janelas do ateliê, que o destino de Amara começou a desviar-se do seu curso resignado. Estava a esvaziar o caixote do lixo do sumptuoso escritório de Gonçalo Valente, uma tarefa que normalmente executava com a mente distante. Mas algo naquela noite a fez hesitar. Entre os habituais papéis amassados, relatórios de despesas e convites para eventos sociais, viu um fragmento de um e-mail que lhe prendeu a atenção. As palavras otimização de custos, loteamento esperança e alternativas mais flexíveis para os materiais estruturais saltaram-lhe à vista. Loteamento Esperança. Era o nome oficial do projeto de habitação social do seu bairro. O coração de Amara começou a bater mais depressa. Com as mãos a tremer levemente, resgatou cuidadosamente os pedaços de papel do lixo, alisando-os sobre a sua perna. Havia também notas manuscritas numa margem, com nomes de fornecedores desconhecidos e valores que pareciam demasiado baixos para materiais de qualidade. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Não era uma arquiteta formada, mas passara inúmeras horas a estudar livros e revistas da área, a sonhar. E sabia o suficiente para perceber que otimização de custos em materiais estruturais podia significar perigo. Nos dias que se seguiram, Amara transformou-se. A sua habitual postura de invisibilidade tornou-se um manto de observação calculada. Cada grão de pó que varria, cada superfície que polia, parecia revelar mais uma peça de um puzzle inquietante. Começou a prestar atenção às conversas sussurradas nos corredores, aos nomes que surgiam nos telefonemas de Gonçalo, aos documentos deixados descuidadamente em cima das mesas. Viu plantas de projeto alteradas à última da hora, especificações técnicas rasuradas. O medo era um nó constante no seu estômago, mas por baixo dele uma nova sensação começava a emergir. Uma raiva fria, uma determinação teimosa. Gonçalo, por seu lado, parecia alheio à tempestade que se formava sob o seu nariz. Ou talvez não. Amara notou que ele a observava mais. Os seus comentários sarcásticos tornaram-se mais frequentes, quase como se estivesse a testá-la, a gozar com a sua aparente impotência. Um dia, ao encontrá-la limpar perto de uma mesa onde estavam espalhadas as plantas do loteamento Esperança, ele parou e disse, com aquele seu sorriso que não aquecia: "Interessada em arquitetura, Amara, talvez devesses ater-te ao que fazes bem. Algumas coisas não são para os teus olhos, percebes?" A ameaça velada pairou no ar. Amara sentiu o sangue gelar, mas manteve a expressão neutra, murmurando um pedido de desculpas e afastando-se rapidamente. Naquela noite, as palavras dele ecoaram nos seus ouvidos enquanto desenhava com uma fúria contida as linhas do seu lápis mais ousadas, mais desafiadoras. A solidão da sua investigação começava a pesar. Quem acreditaria nela? A empregada de limpeza negra contra o filho do dono de um dos mais conceituados ateliês de Lisboa. A ideia era ridícula. Foi então que se lembrou do engenheiro Afonso Costa. O Sr. Afonso era uma figura quase mítica no ateliê. Um dos primeiros arquitetos a juntar-se ao pai de Gonçalo, agora na casa dos 60 e muitos, semi-reformado, passava os dias numa pequena sala nos fundos, rodeado de maquetes antigas e livros com cheiro a pó. Era um homem de poucas palavras, com um ar permanentemente melancólico e um olhar que parecia ver através das fachadas. Alguns dos arquitetos mais novos troçavam dele, chamando-o o dinossauro. Mas Amara sempre sentira uma espécie de respeito emanado da sua figura curvada. Ele era dos poucos que lhe dirigia um bom dia que soava genuíno, sem condescendência. No impulso, depois de uma noite particularmente angustiante a virar os fragmentos de informação que reunira, Amara decidiu arriscar. Encontrou o Sr. Afonso a contemplar uma planta antiga, uma chávena de café fumegante ao lado. "Engenheiro Costa", começou ela, a voz pouco mais que um sussurro. Ele levantou os olhos, surpreendido. "Sim, menina Amara." Amara hesitou. As palavras pareciam presas na garganta. E se ele se risse dela? E se a denunciasse a Gonçalo? Mas o olhar dele, embora cansado, não continha malícia. Eu tenho visto algumas coisas sobre o projeto do loteamento Esperança. Coisas sobre os materiais não me parecem corretas." As palavras saíram num jorro apressado. O Sr. Afonso franziu o sobrolho. "Coisas? Que tipo de coisas, menina?" Amara, com o coração a martelar, partilhou algumas das suas observações mais técnicas, termos que aprendera nos seus estudos autodidatas, a sua preocupação genuína com a segurança das futuras estruturas.
Não mencionou Gonçalo diretamente, nem a forma como obtivera a informação. Ele ouviu-a em silêncio, os dedos tamborilando na mesa. Quando ela terminou, houve uma longa pausa. Amara prendeu a respiração. Você tem um bom olho, menina Amara, disse ele finalmente, a voz rouca. Um olho para detalhes que muitos por aqui, com os seus diplomas caros, já perderam, mas são acusações graves. Ele olhou-a com intensidade. Tenha cuidado. Não era uma promessa de ajuda, mas também não era uma rejeição. E pela primeira vez em semanas, Amara sentiu uma pequena centelha de esperança. O tenha cuidado dele soou mais a aviso amigo do que a ameaça. Nos dias seguintes, o Sr. Afonso não tocou mais no assunto diretamente com Amara. Mas ela começou a notar pequenas mudanças. Acidentalmente, ele deixava relatórios de especificações técnicas de projetos antigos em locais onde ela os podia ver enquanto limpava. Uma vez encontrou um artigo sobre falhas estruturais em edifícios de baixo custo, sublinhado a lápis, esquecido na sua sala. Eram migalhas, pistas subtis, mas para Amara eram um farol. Ele estava a dar-lhe ferramentas, a validar as suas suspeitas sem se comprometer abertamente. Com esta nova munição, a investigação de Amara aprofundou-se. As suas idas à biblioteca do bairro tornaram-se mais frequentes. Debruçava-se sobre os computadores públicos, pesquisando os nomes dos fornecedores obscuros que Gonçalo mencionara, cruzando informações sobre normas de construção civil, aprendendo sobre os perigos de usar betão de baixa qualidade ou aço de má proveniência em edifícios de vários andares. As peças do puzzle encaixavam-se com uma clareza aterradora. Não se tratava apenas de cortar custos. Tratava-se de uma fraude deliberada, de um desprezo criminoso pela vida das pessoas que iriam habitar aquelas casas. Pessoas como a Dona Lourdes, como os filhos dos seus vizinhos. A pressão sobre Amara aumentava. Gonçalo parecia cada vez mais desconfiado. Os seus olhares eram mais penetrantes, os seus comentários mais cáusticos. Certa tarde, ele encurralou-a no corredor de serviço. Anda muito curiosa ultimamente, não anda, Amara? A sua voz era suave, mas havia uma ameaça fria por baixo. Sabe, a curiosidade matou o gato, e no seu caso, ele aproximou-se. O seu hálito com cheiro a café caro demasiado perto pode matar mais do que isso. Um emprego, por exemplo. É melhor que se mantenha no seu lugar, a esfregar o chão. É para isso que lhe pagamos, não é? Amara sentiu um medo visceral, mas também uma onda de desafio. Ela não baixou os olhos. Eu só faço o meu trabalho, engenheiro Valente. Ele riu. Um som seco e desagradável, ótimo. Continua assim. E afastou-se, deixando-a tremer, mas com uma resolução de aço a formar-se no seu íntimo. Aquele confronto, em vez de a intimidar, solidificou a sua decisão. Ela não ia recuar. O ponto de viragem chegou quando o Sr. Afonso, numa manhã cinzenta, lhe disse casualmente enquanto ela limpava o pó da sua secretária. A apresentação final do loteamento Esperança à Câmara e à imprensa é na próxima terça-feira, aqui no ateliê. Grande evento. Ele não a olhou, mas Amara percebeu a mensagem. O tempo estava a esgotar-se. Naquela noite, Amara não dormiu. Espalhou todas as suas notas, os fragmentos de documentos, as impressões das suas esquisas na pequena mesa da sua sala. O seu cérebro trabalhava febrilmente. Como poderia ela, uma simples empregada de limpeza, expor uma fraude desta magnitude, orquestrada por gente tão poderosa? Confrontar Gonçalo diretamente estava fora de questão. Seria a sua palavra contra a dele. E ela sabia quem o sistema escolheria acreditar. Precisava de algo irrefutável, algo que não pudesse ser ignorado ou varrido para debaixo do tapete. Lembrou-se de uma jornalista de investigação, Clara Mendes, que tinha exposto recentemente um escândalo de corrupção na Câmara Municipal. Era conhecida pela sua tenacidade e integridade. Se ao menos conseguisse fazer chegar as provas às mãos dela. Com uma nova energia, Amara começou a montar um dossiê. Fotocopiou os documentos mais incriminadores na papelaria do bairro, escreveu um resumo anónimo dos factos, detalhando as suas descobertas, as alterações suspeitas nas plantas, os nomes dos fornecedores, os perigos inerentes. Acrescentou alguns dos seus próprios esboços, não os seus sonhos arquitetônicos, mas diagramas simples e claros que mostravam de forma visual como as otimizações de custo de Gonçalo comprometiam a segurança estrutural dos edifícios. A sua caligrafia era esmerada, os seus desenhos precisos. Era a sua forma de dar voz à sua perícia silenciosa. A manhã de terça-feira chegou com um céu de chumbo, prenunciando tempestade. O ateliê Valente e Associados fervilhava de atividade.
Catering de luxo, arranjos de flores exuberantes, jornalistas a instalar câmaras, figuras importantes da Câmara Municipal e do meio empresarial a chegar em carros escuros. Gonçalo Valente pavoneava-se pelo salão principal, distribuindo sorrisos e apertos de mão, a personificação do sucesso. Amara, no seu uniforme de limpeza, movia-se pelos bastidores, o coração a bater como um tambor de guerra. O envelope pardo contendo o dossiê estava escondido debaixo da sua túnica. O seu plano era simples, mas arriscado. Identificar Clara Mendes entre os jornalistas e, num momento de distração, entregar-lhe o envelope. Viu-a perto da mesa de bebidas, uma mulher de cabelo curto e olhar incisivo, a tomar notas num bloco. Amara respirou fundo. Era agora ou nunca. Enquanto se aproximava, fingindo limpar uma mancha inexistente numa coluna, o senhor Afonso surgiu, acidentalmente, ao lado de Gonçalo, que estava a dar uma entrevista improvisada a outro canal de televisão. O Sr. Afonso começou a fazer perguntas técnicas sobre o projeto, perguntas que sabia que Gonçalo teria dificuldade em responder de improviso, criando uma pequena, mas eficaz distração. Foi o momento de que Amara precisava. Com um movimento rápido e discreto, ela roçou por Clara Mendes e deixou cair o envelope na mala aberta da jornalista, que estava pousada numa cadeira ao lado. Com licença, murmurou Amara e afastou-se, o coração aos pulos, sem ousar olhar para trás. A apresentação começou. Gonçalo subiu ao pódio improvisado, a voz a transbordar de falsa modéstia e autoelogio, enquanto um vídeo polido mostrava renders digitais do loteamento Esperança, um paraíso de betão e vidro prometido aos futuros moradores. Amara observava de uma porta de serviço entreaberta, as mãos úmidas. Teria funcionado? Clara Mendes teria encontrado o envelope. No momento das perguntas e respostas, várias mãos se ergueram. E então, a voz clara e firme de Clara Mendes cortou o murmúrio da sala. Engenheiro Valente, o meu nome é Clara Mendes, do Diário Investigativo. Tenho aqui um dossiê anónimo que me chegou às mãos, com alegações muito graves sobre o uso de materiais de construção de qualidade inferior e não conformes com as normas de segurança neste projeto. Nomeadamente, o uso de betão com especificações abaixo do recomendado para estruturas desta envergadura e aço de proveniência duvidosa. Poderia comentar estas alegações, que são suportadas por cópias de documentos internos do seu atelier e análises técnicas preocupantes? O silêncio na sala foi absoluto. Todos os olhares se viraram para Gonçalo. O sorriso dele congelou, depois esboroou-se. Gaguejou uma negação, falou em calúnias infundadas, concorrência desleal. Mas o olhar de pânico nos seus olhos era inconfundível. Outros jornalistas começaram a fazer perguntas, o tom agora agressivo. Vereadores da oposição presentes na sala exigiam explicações. O evento transformou-se num circo mediático. Amara, da sua porta de serviço, viu o império de Gonçalo Valente a ruir em tempo real. Não sentiu alegria, apenas um cansaço profundo e um alívio imenso. O peso que carregara durante semanas pareceu evaporar-se. Nos dias seguintes, o escândalo do loteamento Esperança dominou as notícias. A Valente e um associados foi alvo de buscas policiais. Gonçalo foi suspenso das suas funções e enfrentava múltiplas investigações criminais e administrativas. O projeto de habitação social foi imediatamente embargado, para grande alívio dos futuros moradores, que agora exigiam uma auditoria completa e a garantia de que as suas casas seriam seguras. Amara continuou o seu trabalho no atelier, agora um lugar sombrio e agitado, onde os sussurros tinham substituído a arrogância. Ninguém suspeitava dela. Era, afinal, apenas a empregada de limpeza, a invisível. Algumas semanas depois, o Sr. Afonso chamou-a à sua pequena sala. Sobre a mesa, entre as maquetes poeirentas, estava um jornal aberto na notícia sobre o escândalo. Ele olhou para Amara, um raro sorriso a iluminar-lhe o rosto cansado. Você fê-lo, menina Amara, você fê-lo. Amara encolheu os ombros, um pequeno sorriso tímido nos lábios. Alguém tinha que o fazer, engenheiro. Eu sempre soube que havia mais em si do que aquilo que mostrava, disse ele. Aquele seu olhar, vi nele a mesma faísca que eu tinha quando comecei. Não deixe que este mundo a apague. Ele remexeu numa gaveta e tirou um folheto de um curso de arquitetura numa universidade de Lisboa e uma caneta. Tenho alguns contactos. Uma carta de recomendação minha ainda vale alguma coisa. O que me diz? Amara olhou para o folheto, depois para o Sr. Afonso, os olhos a brilhar com uma emoção que não era medo nem resignação, mas uma esperança incandescente. Eu digo que sim, engenheiro. Eu digo que sim.
Ao sair do ateliê naquele final de tarde, o céu de Lisboa tinha a cor de um novo começo, um azul lavado pela chuva recente. Amara caminhou pelas ruas da Baixa, não mais curvada, mas com os ombros direitos, o lenço da avó uma bandeira de coragem na sua cabeça. O cheiro do Tejo já não lhe parecia apenas a maresia, mas a promessa de horizontes mais vastos. No seu bairro, as crianças brincavam na rua, as suas gargalhadas ecoando entre os prédios que por agora estavam a salvo. Dona Lourdes acenou-lhe da janela, o sorriso enrugado cheio de gratidão por uma batalha que nem sabia que tinha sido travada em seu nome. Naquela noite, Amara não escondeu o seu caderno de esboços debaixo do colchão. Deixou-o aberto na pequena mesa, ao lado do folheto da universidade. Pegou num lápis e, com mão firme, começou a desenhar. Não uma casa qualquer, mas um centro comunitário para o seu bairro, um lugar de encontro, de aprendizagem, de esperança. Um lugar onde ninguém seria invisível. A pergunta sobre o que era lixo e o que era tesouro ainda pairava, mas para Amara Diop a resposta estava agora indelevelmente gravada na sua alma. O verdadeiro tesouro era a coragem de lutar pela verdade, a resiliência para se erguer contra a injustiça e a dignidade que ninguém, por mais poderoso que fosse, lhe poderia jamais roubar. O seu caminho seria longo e sem dúvida árduo, mas pela primeira vez na sua vida, Amara sentia que estava finalmente a construir o seu próprio destino, tijolo por tijolo, sonho por sonho. E o mundo, quer quisesse, quer não, teria que aprender a vê-la.